Muito bem. Então, gente, continuando, vou fazer um pequeno resumo e complemento. Você já sabe que quando você se depara com essa estrutura, né, essa frase, essa proposição, como se diz na lógica, tá bom? No raciocínio lógico usa-se proposição, né? Não frase, oração, não isso. Muito bem. Para uma proposição que tenha essa estrutura, partícula C, a partícula condicional, por isso que esse tipo de frase, inclusive essa proposição toda se chama condicional, tá bom? Se ocorre A, vírgula, então ocorrerá B, veja que é uma condição, ele não está dizendo que ocorre o A, está dizendo que se ocorrer o A, então ocorrerá o B. Tá. Nós não temos o hábito de relacionar a nossa linguagem do dia a dia com a matemática. Se tivéssemos, ninguém teria dificuldades nisso. Mas você está relacionando agora. No momento em que ele diz se ocorre A, então ocorre B, ele está dizendo que o A está dentro do B. O primeiro está contido no segundo. Essa letra A, está indicando um conjunto matematicamente. E o B um conjunto matematicamente e dizendo que o A estaria dentro do B. Certo? Se estiver no A, estará no B, o que matematicamente coloca o A dentro do B. Nas provas, de um modo geral, o que aparecerá aqui será uma frase simples, uma proposição simples, que faz uma única afirmativa relacionada ao mundo natural ou à própria matemática, como, por exemplo, o número 2 é par. Ele coloca ali, ora, o 2 é par, então é verdade, não é? O número 10 é ímpar. O número 10 é ímpar. Poderia aparecer aqui ou aparecer aqui, é uma falsidade, né? E outras frases por aí, por exemplo, as aves voam, é uma verdade, os homens são fiéis, é uma verdade, por exemplo, não é? Pois é, as sogras são boas, uma tremenda falsidade. Então tudo que vier aqui ou aqui, você terá condições de julgar quando ele estiver pedindo para você dizer se a frase é uma verdade ou uma mentira. Existem 4 casos apenas que podem ocorrer, tá? 4 casos. Eu vou escrever os 4 casos, lembrando que essa frase matematicamente, veja, não é exatamente igual, porque igual não é, né? O símbolo aqui no sentido de equivale a, né? Matematicamente equivale a dizer que o conjunto A está contido no conjunto B, certo? E geometricamente falando, significa o A dentro do B. A contido em B. Olha aí, não é isso? Muito bem, então vamos lá. Os 4 casos que eu me referi são esses. Veja, você pode ter a frase se ocorre o primeiro. Ele escreve ali uma frasezinha do tipo gato voa, tal, 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 né? Então ocorre B. Outra frase. Ocorre B. Tudo bem, vamos escrever aqui. Se ocorre A, então ocorre B. E o segundo coloco já. Ele pode colocar aqui uma frase que seja verdadeira, por exemplo, 2 é par, né? E aqui uma frase verdadeira também, por exemplo, 3 é ímpar, o número 3 é ímpar, verdade também. Então, como é que você vai pensar para saber se a frase toda é verdadeira ou se é falsa? Se a condicional é verdadeira ou falsa? É só lembrar do desenho. É esse dentro desse. E pensar.
É possível o elemento estar dentro do A e ao mesmo tempo dentro do B, porque ser verdade é estar dentro, é pertencer. É possível estar no primeiro e ao mesmo tempo estar no segundo? Sim, aí ó, é possível o elemento estar no A e também estar no B. Então a frase toda é uma verdade. Tá? Muito bem. Segundo caso, veja, eu escrevo aí novamente, se ocorre o A, vírgula, então, ocorre o B. Vamos ver, essa frase toda é verdadeira ou é falsa? A frase inteira, vamos dizer que ele estivesse pedindo para você julgar. E aqui no lugar do A tivesse vindo a palavra, a frasezinha, por exemplo, 2 é ímpar. O 2 é ímpar é falso. Então, o segundo caso aqui pode ser falso. E esse pedacinho aqui, vamos dizer, o gato voa, é uma verdade. Então, relacione com a matemática, tá? O elemento pode estar fora do conjunto A, fora do A, não pertencer ao A. E ainda assim, pertencer ao B? Pode, ele pode estar aqui. Então, ele estaria no B, mas não no A. Então, ele pode estar fora do A, mas dentro do B. É possível? É possível. Portanto, essa frase também é verdadeira. Não importa o que esteja aqui, desde que seja uma mentira, e não importa o que esteja aqui, desde que seja uma verdade. Certo? Muito bem. E terceiro caso. Qual seria o terceiro caso? 3. Se ocorre o A, de novo, podendo ser aqui qualquer afirmativa, né? Como já te falei, então ocorrerá o B. Ocorre o B. Muito bem. Vamos dizer que na primeira parte ali agora, ele dissesse uma verdade. Por exemplo, uma verdade. O gato mia é uma verdade. E aqui viesse escrito 2 é ímpar. Ah, mas não tem nada a ver o gato miar com 2 é ímpar. Em termos de dia a dia, né? Mas é isso que é o raciocínio lógico. É a interpretação matemática da linguagem. Esse raciocínio lógico é isso. As hipóteses, as conclusões determinadas, né? Muito bem. Então, aqui tivesse alguma coisa que fosse uma falsidade. Por exemplo, 2 é ímpar. Não é. 2 é par. Então, aqui seria falso. Então, o terceiro caso. Pergunte-se, lembrando que esse está dentro desse. Olha o desenho. É possível estar dentro do A e fora do B? Tem jeito de estar aqui dentro do A e ao mesmo tempo fora do B? Não tem. Pertencer a A e não pertencer a B? Não tem como, porque todo elemento de A também é de B e essa frase leva aquele desenho e por aí vai. Percebeu? Então, como não é possível, nós teríamos aqui uma frase falsa. Aliás, se você está aí acompanhando com atenção ou anotando, vou antecipar para você que esse é o único caso da condicional que é falsa. Tá? Uma frase desse tipo, com essa estrutura, sei ou então, só é falsa se o primeiro for V e o segundo for F. Porque a única coisa que não é possível é estar em A e não estar em B. Certo? Por isso que é o único caso que é falso. Gravar isso ajuda muito. Todos os outros casos são verdadeiros, tá? Olha o caso número 4. Vamos lá, o caso número 4 e último caso. Você tem a condicional, se ocorre o A, então ocorre o B, podendo ser aí qualquer frasezinha, o A e o B, né? Vamos a
o último caso. Qual é o caso que ficou faltando? Veja, vamos dizer que aqui seja uma frase falsa. Por exemplo, o sol não brilha. Mentira, falso, porque ele brilha. Então seria uma falsidade. Então, o número 4 é ímpar. Ora, o número 4 não é ímpar, então também é uma falsidade. Olha que interessante essa. Duas mentiras. Aqui uma mentira, aqui uma mentira. Conectadas pelo C, então, formando uma frase composta por duas outras, certo? Onde a primeira é uma mentira e a segunda também é uma mentira. A frase em si, completa, a frase toda, será uma grande mentira também ou será uma verdade? É simples de compreender, olhe a lógica. Falso não pertence, conjunto de dentro, entre aspas, conjunto de fora, entre aspas. É possível o elemento estar fora do A, olha lá, e ao mesmo tempo fora do B? É possível estar fora dos dois? Pergunte sempre, é possível? É possível. Olha aqui, ó. Esse elementozinho aqui, por exemplo, não pertence ao A e não pertence ao B, certo? Então, se é possível, se o elemento existe, ele está lá, né? Ocorreu uma verdade, certo? Então, veja, duas partes verdadeiras geram uma frase verdadeira, duas frases falsas também geram uma frase verdadeira, certo? Duas mentiras, por exemplo, se o gato voa, então a ave late, por exemplo, do verbo latir, né? Se o gato voa, a ave late. Falso e falso, mas a frase inteira é uma verdade, corresponde a uma verdade, logicamente falando. Certo? Isso aí.